Queridos amigos, que alegria! Nós estamos iniciando o nosso programa Estudando as Obras de André Luiz. O livro específico é Missionários da Luz. Nós estamos num capítulo longo, que é o capítulo 13º. Hoje vai ser o 7º programa. Para nós termos uma ideia que ainda tem mais, porque é um capítulo longo, 58 páginas, e merece todo um estudo mais apropriado. No programa passado, você vai lembrar-se que nós falamos um pouquinho sobre a questão da preparação de Segismundo, agora já em vias de ser colocado ao lado da mãe. Nós vimos aquelas preocupações de André Luiz, não é? Mas e se eles souberem que nós estamos acompanhando? E Alexandre explica para ele. É a mesma coisa quando uma mulher está grávida, tem a equipe espiritual que o acompanha. E André faz uma outra pergunta muito interessante, não é? Mas nós vamos participar da relação do ato sexual? Ele diz não, eles vão ter o ato sexual e depois de algumas horas a gente entra no quarto para poder então fazer a interligação natural das leis que nos cercam, que é o processo de uma gravidez, né? E agora nós vamos dar continuidade, porque Segismundo já está preparado, logicamente medroso, porque ele sabe que vai ser um grande desafio para a sua nova existência, mas ele também já começa a passar por aquilo que a gente chama do véu do esquecimento, por aquilo que nós chamamos da hipnose, para que ele possa ser colocado ao lado da mãe e o seu negativismo não interferir no processo reencarnatório. Antes de nós iniciarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Saudamos, cumprimentamos o nosso querido telespectador que nos acompanha. Rogamos a Deus, rogamos a Jesus que nos abençoe em mais esta oportunidade que estamos tendo de ler e interpretar uma obra tão vasta, com tantos conhecimentos quanto o livro Missionários da Luz. Gostaríamos de deixar o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. O nosso WhatsApp é 19 997782794 e pode entrar em contato pelo e-mail do Sérgio Vilar, sergio10@gmail.com, e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br. Então André Luiz agora já é informado que Segismundo já está daquela maneira, que ele achou estranho a maneira dele, porque já está passando por esse processo, como ele fala aqui, de preparação, né? E agora nós vamos dar continuidade para acompanharmos esse processo. Continuando a leitura, a observação era muito nova para mim e continuei indagando, mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, concordou o orientador. Tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e de novos hábitos, em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais, com as emoções que lhes são consequentes, desgastam-lhe as resistências dessa natureza, salientando-se que nesta noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Alexandre sorriu e aqueceu, sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que meu bondoso instrutor fixava atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Aqui então, André, para que a gente possa não perder o fio da meada dessa colocação, é interessante porque você começou a leitura uma frase que eu acho que a gente tem que explorar um pouquinho. Mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim. Há muitas pessoas que acham que há uma modificação. Não, o perispírito, ele
sim uma modificação dentro da necessidade, porque a criatura pode vir como homem, a criatura pode vir como mulher. É por isso que tem muitas pessoas que têm um corpo de homem com a mente de uma mulher, e muitas pessoas que têm a mente de um homem com o corpo de uma mulher. Então é aqui que nós vemos esse problema da transição perispiritual. Não há uma modificação tão drástica de uma existência para outra. É isso que ele vem explicar para nós, dentro de um processo natural, onde nós vamos passando, de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias, nós vamos sendo moldado o nosso perispírito para determinadas circunstâncias necessárias para alcançar a nossa evolução. Isso é muito interessante, André. Com certeza, aqui nós já começamos a ver um pouquinho mais sobre esta questão de fundamental importância que é o perispírito, que precisa ser sempre estudado por nós que nos debruçamos na literatura espírita. O perispírito é um corpo que envolve o espírito, que merece da nossa parte não apenas atenção, mas também respeito, porque quando eu comprometo o meu corpo físico, quando eu estou encarnado, automaticamente eu estou comprometendo também o meu perispírito. E aqui ele fala de uma outra coisa interessante. André Luiz pergunta, mas se Segismundo está tendo que largar todas estas aquisições que ele teve quando ele mudou de postura, de pensamento, ele está tendo que largar isto para entrar com êxito, mergulhar com êxito num corpo físico? Isso não seria a semelhança da morte carnal? Ele não está deixando, entre aspas, um corpo espiritual para trás para entrar com êxito na vida física? A Alexandre diz, sem dúvida, se você for comparar aquilo como um corpo atômico, dotado do princípio natural das energias, do princípio vital, ele está sim, ele está tendo uma morte, entre aspas, espiritual. Não é a morte do espírito, não é a morte do perispírito, é a morte daquelas aquisições que ele teve no plano espiritual. Tanto quanto, quando nós retornamos ao plano espiritual, eu só retorno para o plano espiritual para ficar do outro lado da vida quando este corpo morrer. Eu posso estar lá em desdobramento, durante o sono físico, mas eu não posso conviver integralmente no mundo espiritual, porque ainda tem um corpo físico. Então essa passagem também merece da nossa parte uma atenção grandiosa, que para ele sair da dimensão espiritual e retornar para a dimensão carnal, da crosta, ele teve que deixar esta roupa para trás, para que ele pudesse se adequar à sua nova realidade. Continua a leitura. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe bem-humorado. Então, mais forte? E acariciando-lhe a face acrescentou, você deve estar satisfeito, é chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Sim, falou Segismundo arquejante, estou grato, não se esqueçam de mim com o auxílio necessário. E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto, tenho receio, muito receio. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura, não asile o monstro do medo no coração, a hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares, fale de tudo o que constitua dificuldade em teu íntimo, abra sua alma, querido amigo, lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima, torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. O interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço. Sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores e, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem, pedindo agora o retorno à crosta do mundo,
antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que, para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. E enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguia: foi por isto que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo dolorosas chagas em virtude do passado cruel? Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me o amparo fraternal, e estou certo de que serão 2 benfeitores para mim. No entanto, aflige-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. É interessante, né, André? Quando a gente, e você que não estudou conosco o livro Nosso Lar, que também já está na página do YouTube, quando você estudar aquele capítulo da volta de Dona Laura, que a gente vê os receios que ela tinha, as dificuldades que ela tinha, mesmo com todo o amparo, ela tinha um amparo muito maior do que Segismundo, porque ela era considerada uma grande trabalhadora em Nosso Lar, e ela também tinha medo. Então Segismundo, ele pediu para reencarnar. Tanto Raquel quanto Adelino, naquele momento, no mundo espiritual, concordaram em que ele viesse como filho. Só que conforme os dias foram se aproximando, começou a bater o medo, porque no íntimo ele conhece a sua consciência. É a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Aonde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então ele sabe que ele pode falhar, ele sabe que ele pode novamente cometer enganos, e esse é o que mais atormenta o seu coração, André Luiz. Sem dúvida, é aquela preocupação, e a preocupação de Segismundo tem que ser a preocupação de todos os espíritas. Nós temos que ter muito medo de errar, nós temos que ter muito medo de falhar. Não é para vivermos em torno do medo, não é para vivermos em torno daquele sentimento de que vai dar errado. Não, porque também posso sucumbir pelo excesso de medo. Mas nós temos que nos perguntar diariamente se estamos fazendo tudo o que podemos pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos pais, pelos companheiros no trabalho. Quando eu estou numa atividade doutrinária ou assistencial, estou dando o meu melhor? Ou sou mais um passista, mais um colaborador do estudo? Nós, os espíritas, temos que nos tornar espíritas conscientes, porque tem muito espírita que é da boca para fora. Não digo que já somos um exemplo de espírita. Não, muito pelo contrário. Somos cheios de vícios, cheios de defeitos. O modelo é Jesus. O modelo não é André, não é Sérgio, o modelo não é ninguém. O modelo é Jesus. Por mais que respeitemos o Chico, Allan Kardec, Dr. Bezerra, eles são exemplos. Mas modelo é um só para nós os espíritas, é Jesus. Ser exemplo é uma coisa, ser modelo é outra. Então é esse o compromisso nosso, é fortalecer a nossa fé. Não é fácil estar reencarnado, não é fácil os embates da vida, mas eu tenho 2 maneiras para lidar com eles. Ou de cabeça erguida, enfrentando face a face, ou eu abaixo a minha cabeça e tomo pedrada. Então é isso, de ânimo firme, de posição ereta, seguirmos adiante com cabeça erguida para conseguirmos vencer o máximo de obstáculos que pudermos. Mas esse medo nós temos que ter, porque o dia que eu não tiver medo de falhar, já é um grande perigo, porque eu vou abaixar minha guarda, eu vou abaixar minha vigilância, eu vou abaixar minha retaguarda, e aí que pode vir um obsessor. É aí que pode vir um pensamento envolto da sexualidade, menos digna e elevada. Então, como diz Emmanuel sobre o carnaval, 1 minuto impensado
pode complicar a atual existência com repercussão na próxima. Uma atitude impensada, 1 minuto impensado, não apenas no carnaval. Carnaval, dentro da família, no trabalho, na sociedade, guiando um carro, em qualquer lugar, pode comprometer a nossa atual existência. Por isso que as palavras de Jesus são atuais. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Para você dar continuidade na leitura, André, também um outro ponto que você comentou, que me chamou muita atenção, é realmente quando nós estamos dentro de uma casa espírita, logicamente nós sentimos aquele bem-estar porque a casa está preparada. É o que ele vem dizer para nós aqui. Não é porque eu fiz algumas pequeninas tarefas no campo do bem em nossa colônia, em que eu já sou um espírito preparado para a reencarnação. Porque quando eu tiver o véu do esquecimento, poderá voltar a fagulha do homem velho. E essa é a colocação. Quantas pessoas dentro do centro têm um comportamento? Porque lá tem todo um amparo espiritual e quando nós saímos de lá, que retomamos diante da nossa própria consciência, nós ainda continuamos a fazer todos os males que sempre fizemos para nós e para o outro. Dando continuidade, valendo-se da pausa que se fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Somente o mal está condenado à destruição e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrenos foi muito bem lembrada. O resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Persevere no seu propósito, valer-se da escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorear-se-lhe dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Para a nova experiência, você não pode levar senão o patrimônio divino, já adquirido com o seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Não se detenha desse modo em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades nesse plano. Persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. É por isso que nós vemos muitas mortes que nós chamamos de aborto natural. Porque o espírito pode romper aquele momento de gravidez. Ele pode, pelo desequilíbrio mental, chegar a tal ponto que os laços fluídicos do cordão umbilical são desligados. Então isso é muito comum nós vermos na atualidade, onde já em 1945 André Luiz tratava esse assunto pela qual era altamente desconhecido por todos nós. Outros aspectos importantes, Alexandre diz, não adianta agora você se preocupar. Você vai ter que mais cedo ou mais tarde enfrentar a sua própria consciência. E somente quem está no campo de batalha é quem tem condições de ganhar ou perder. Então hoje, nós não temos que ter medo, nós temos que ter a consciência tranquila, mesmo que muitas vezes nós vamos errar achando que estamos acertando. Isso faz parte. Faz parte ainda porque somos seres de um mundo de provas e expiações,
aonde somos seres inferiores. Não adianta nós queremos nos comportar como espíritos superiores. Nós erramos, seja em pensamento, seja em ato. Nós ainda somos criaturas frágeis, que temos dentro de nós aquele aspecto que trazemos do homem velho. Como diz o próprio André Luiz no livro Libertação, estamos há 40 mil anos lutando contra a razão. Ou seja, nós não vamos também nos corrigir de um dia para o outro. É isso que Alexandre tenta enfatizar. Erramos. Vamos tentar ver como fazer para não errar mais. Essa deve ser a bandeira do espírita, que começa a compreender as leis naturais que nos cercam. É utopia dizer, não vamos mais errar. Isso é bobagem. Vamos continuar errando. Mas o interessante é nós termos uma consciência de que precisamos nos modificar. E é interessante também que o pano de fundo deste medo todo de Segismundo é a consciência. A consciência de estar deixando uma obra que ele teve autorização no plano espiritual, conforme a colônia espiritual que ele estava vinculada de trabalho, porque o trabalho enobrecia sua alma, mas em determinado momento ele estava falando de uma coisa que ele não praticava. Ele pedia para as pessoas terem coragem, perdoar, se desprender, mas aquela atitude equivocada que ele cometeu com Adelino fazia com que ele perguntasse, mas eu estou falando de algo que eu não me desprendi. Eu estou falando de um perdão que eu não conquistei, eu estou falando de um resgate que eu não resgatei. Não adianta eu ensinar para os outros o que eu não faço. Por isso que ele pediu para vir. Lembremos que Segismundo ainda não é um espírito evoluído, mas ele não tinha necessidade de vir. Foi ele que pediu para retornar. Foi ele que pediu, eu tenho a permissão? E aí foi chancelado pelo plano espiritual. Você pode retornar. E veio na condição de uma reencarnação programada. Mas só que aquela cristalização mental que ele se conservava, o medo de falhar, as preocupações de como vão ficar as atividades que ele tinha no plano espiritual, tudo isso era prejudicial. E Alexandre falou, se você continuar assim, pode ter um aborto natural, pode comprometer o feto e você desencarnar na condição de um recém-nascido ou de não chegar a 1 ano de idade. Então isso é muito sério. A preocupação excessiva pode nos levar também a uma exaustão do princípio vital e enterrar a idade e retornarmos para o plano espiritual. Então é interessante todas essas nuances e bastidores de uma reencarnação. É interessante, né? Se você ler, dentro disso que você está falando, é uma coisa muito interessante, né? Há muitas pessoas que veneram os dirigentes espíritas, como também veneram um padre, como veneram um pastor. E essas venerações caem por terra porque a gente esquece que são pessoas humanas, que também estão aqui com todas as suas dificuldades. Aí tem pessoa que diz, nossa, eu me decepcionei com fulano. Não se decepciona não, os dirigentes também são falhos. Dentro do centro, muitas vezes temos um amparo espiritual, mas quando saímos fora do centro, passamos a ser seres comuns. E seres também que lutam todos os dias para não cair. É importante a gente ter essa visão, porque há muitas pessoas que foram enaltecidas por nós e que tomaram um tombo pela vaidade e pelo orgulho. Segismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Calando-se, o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Vi-o, porém, tomar a destra de Alexandre, com infinito esforço, beijando-a respeitoso, em sinal de reconhecimento. Ponderei, então, no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia e, ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispíritico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador,
que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Sem que me possa fazer compreendido, de pronto, pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada, quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas. Tornava-se ele mais pálido, seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade: Segismundo, ajude-nos, mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Então aqui, André, nós vemos pontos que a gente está debatendo sobre isso nesse capítulo, que é muito importante. Segismundo, na verdade, queria recuar. Ele queria não reencarnar mais. Olha, vamos deixar para depois, eu acho que eu não estou preparado mesmo. Então tiveram que fazer nele todo aquele trabalho de otimização no coração dele para ele se despertar. O segundo ponto que me chamou a atenção é que agora começa o processo de magnetismo. Ao longo de vários trechos da leitura, desde o primeiro programa que nós fizemos, desse capítulo 13º, porque nós estamos no 7º programa, nós vemos a palavra magnetização. A magnetização, na verdade, é o problema de hipnose. E a hipnose é para que realmente possa haver aquele momento da preparação do espírito, para que ele possa recuar o seu perispírito da condição de Segismundo para retornar a uma condição de uma criança, nessa preparação que os espíritos hão de auxiliá-lo. Isso é feito pela regressão. Então a gente começa a perceber a importância do magnetismo. Allan Kardec, na sua época, já era um magnetizador. Vamos relembrar que antes da codificação kardeciana, ele era magnetizador. Isso é muito importante a gente fazer uma referência sobre isso. Dando continuidade na leitura, agora continuou o instrutor. Sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. A operação não foi curta, nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com a mesma lucidez, e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. É interessante a gente analisar que ele foi passando por um processo, dentro do processo mental, onde ele teve que imaginar ser uma criança, tendo o pensamento positivo, para que ele pudesse manter-se com um certo conhecimento íntimo para esta existência. Isso quer dizer uma reencarnação programada. A reencarnação compulsória, o processo do magnetismo é mais grosseiro, aonde a pessoa passa por uma hipnose quase que total e quando ela desperta, ela já está ligado ao corpo físico e muitas vezes até já sendo uma criança. Então a gente percebe que André Luiz vem trazer um complemento daquilo que Kardec falou na sua época, pela qual não pôde avançar mais. Esses ensinamentos têm sido estudados hoje nas universidades. Inclusive, nós temos recebido informações de que já há universidades no Brasil de medicina que estão tendo matéria de espiritualidade. Ou seja, essas obras de André Luiz já começam a transpor tudo isso. E sabemos também que muitas universidades de outras partes do planeta já estão estudando André Luiz,
porque isso é realmente uma contribuição maravilhosa para a humanidade, não é para o espiritismo. Sem sombra de dúvida, é um assunto apaixonante. 7 programas já em torno disto e ainda teremos outros mais. Se você ficou curioso, espere o nosso próximo programa para nós vermos o desenrolar. Será que Segismundo dá conta? Será que ele recua? Será que ele não vai adiante com esse processo reencarnatório? Então nós vamos ver ainda muitas coisas legais. Mas eu gostaria de fazer um pedido especial. A TV A Caminho da Luz é um dos vários departamentos do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que fica aqui na cidade de Itapira. E como nós temos várias frentes assistenciais, doutrinárias, a TV também serve como uma editora para a publicação dos livros, nós gostaríamos de te convidar a conhecer os livros que foram publicados pela TV A Caminho da Luz. Tem 4 livros de minha autoria, tem um livro do Dr. Jarbas Leone Varanda, tem um livro do nosso amigo Arnaldo Costeira, dirigente da ASEV, Associação Sociocultural Espiritualista de Viseu, que também realiza a Pomadinha Chico Xavier, e tudo isto são meios que nós temos para manter as atividades que possuímos hoje. Todos nós doamos os direitos autorais. Eu gostaria muito que você entrasse na loja Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br. Adquira um livro, ajude a continuarmos com esse projeto de levarmos o Espiritismo, seja pela literatura, seja pela web ou pelas atividades aqui na cidade de Itapira. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz. Como nós já mencionamos, estamos no programa número 7. Ou seja, 7 programas de 35 minutos e ainda tem mais alguns. Acredito que ainda vai dar mais uns 3 programas para encerrar só o capítulo 13º. E eu tenho a certeza que vale a pena nós estudarmos juntos. Até o próximo programa, um beijo no seu coração e que nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos abençoando e nos auxiliando em nossa caminhada. Muita paz, muita luz e um beijo a todos. Que Jesus os abençoe.